Que alegria estarmos juntos mais uma vez para percorrer esse itinerário com a vida espiritual dos santos, aprender de cada um deles o caminho que nos leva a uma intimidade com Deus. Se você tem esse desejo de se aprofundar, de realmente fazer um itinerário com a vida dos santos, com o seu testemunho e também com o conteúdo que eles também nos disponibilizam, venham, se inscreva no canal e aproveite todos os conteúdos que já estão aí disponíveis para você. Bom, vamos juntos para o santo de hoje. Hoje é dia de São Tomé Apóstolo e a trajetória dele tem muito a nos ensinar. Tomé, ou chamado Tomás, era judeu da Galiléia e pescador. Foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Tinha um apelido de Dídimo, que significava gênio. Ele aparece aí no Evangelho por 11 vezes no Novo Testamento. Por isso é uma figura que nos tem muito a nos falar e que, embora sempre lembramos dele com a questão da incredulidade, muitos outros fatos ocorreram com as suas palavras e na sua presença. Por isso, precisamos sempre ir adiante para conhecermos aquilo que também é a trajetória de cada um deles. Vamos, então, pegar um pouquinho dessas expressões que estão ali nesse caráter, nessa pessoa que tem as suas fraquezas também como ser humano, suas aflições, mas que também, ao mesmo tempo, tem ali os pés no chão, capaz de colocar as suas fraquezas e as suas dúvidas diante de Deus. Será que nós temos também essa clareza? Temos também esta capacidade? Ou quantas vezes nós não falamos aquilo que o coração está cheio, com medo daquilo que as pessoas vão pensar? Ele foi sempre claro com aquilo que ele pensava. Muitas vezes escutou o que não queria, mas, sem dúvida, as suas intervenções nos servem hoje para que possamos crescer na vida espiritual. No Evangelho, por exemplo, de São João, ele apresenta 3 passagens importantes sobre Tomé, sendo a primeira quando Jesus o chamava a voltar à Judéia e a salvar Lázaro. Ele diz: vamos também nós para morrermos com ele. Nas palavras do Papa Bento XVI, o discípulo do Senhor era um homem de valor, pois sua determinação ali em seguir o Mestre é exemplar e oferece-nos um precioso ensinamento que nos exige disponibilidade total de aderir a Cristo. Por quê? Porque Jesus já estava sendo perseguido. Voltar para a casa de Lázaro era realmente procurar a morte, mas Tomé responde: vamos, vamos morrer por isso. Essa determinação, este desejo de ir até o fim naquilo que é a escolha. Uma segunda passagem já mostra ele um pouco mais melancólico, na incerteza. Jesus ele reuniu os discípulos no cenáculo e os avisou que era chegada a hora que cumprisse as determinações de seu Pai. Falou com eles em tom de despedida e declarou o seguinte: para onde vou, vocês sabem, e também sabem o caminho. Tomé queria saber então, a partir aquelas colocações de Jesus, afinal, o que seria isso? Ele queria, sobretudo, talvez evitar ali o sacrifício e faz a seguinte indagação: se não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? E aí Jesus responde com aquilo que é um dos versículos muito conhecido da palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, ele retira de Deus uma expressão diante das suas indagações. A terceira é uma passagem que marcou muito o apóstolo, foi justamente quando todos fizeram a experiência do ressuscitado e ele não tinha feito. Então Tomé disse que não acreditaria se não visse, se não tocasse o Senhor, se não colocasse ali as mãos naquele lugar onde passaram os cravos e tocasse ali no peito. Ou seja, a dúvida de Tomé, a sua dificuldade, vai nos levar também a fazer a experiência junto com ele, aonde nós também, através dele, tocamos com os nossos dedos as mãos, tocamos as feridas do Senhor e nós recebemos as palavras: não seja incrédulo, mas creia, acredite. Isso faz com que muitas vezes nos colocamos diante daquele questionamento, aonde a incredulidade está aqui dentro do nosso coração, mas às vezes fica velada. Coloque diante do Senhor, muitas vezes, aquilo que para você está sendo difícil. Você vai ver que muitas vezes ele desce até o teu coração, desce aí aonde você se sente fraco e vai perceber a força que é quando nós nos tornamos livres, simples
e claros diante da presença do Senhor. Ele vai nos falar um pouquinho disso. E a resposta de Tomé foi uma adesão radical e total àquilo que Jesus agora permitia a ele tocar. Enfim, depois da morte e ressurreição do Senhor, ele pregou entre os medos e os partas, povos que habitavam a Pérsia. Ele também foi em direção à Índia, há muitos indícios de que ele passou por lá. Depois encontramos essas pegadas através de São Francisco Xavier, ainda depois no século XVI, que também, ao passar pela região, percebe esses indícios da presença de São Tomé. Ele foi martirizado com uma lança. Bom, essa lança que transpassa, lembra também a lança que transpassou o coração de Jesus, para que pudesse abrir a todos nós este caminho para o interior do coração de Deus. Bom, às vezes, aquilo que parece nossas dúvidas, que muitas vezes nos afastam de Deus, pode ser, quando nós formos sinceros diante do Senhor, aquele caminho que nos abre a intimidade. O importante é saber aonde buscar e, sobretudo, a quem buscar diante das nossas dúvidas e falar com Ele. Ele pode responder coração a coração. Ele pode deixar você tocar as feridas dele e, sem dúvida, você também pode respondê-lo com todo o teu coração e levar, sobretudo, essa determinação em ir até o fim com aquele que também toca a sua vida e se deixa tocar por você. Deus vos abençoe. Te espero amanhã para mais um santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.